Deu, prof. Deu? Mariana, deixa eu só confirmar. Mariana entrou e saiu. Tá. Vai então, Júlia. Tá, posso começar falando trabalho? Prof, Pode falar. tá bom. Calma, tá escorregando. Eu entrevistei a minha prima, Mariana, e ela morou em Ela nasceu em Portugal, e daí ela morou lá por algum tempo. Daí eu fiz umas perguntas relacionadas a isso. A primeira pergunta que eu perguntei foi como foi a convivência lá em Portugal. Ela falou que a convivência dela era ótima. Ela estudava numa escola francesa, que tinha vários costumes franceses, assim, sabe? Bem diferente daqui. Tipo, todas as quartas, ela falou, né, que a aula acabava mais cedo, para eles poderem ficar mais tempo com a família. E a escola era bem rígida, era período integral, mas ela falou que gostava bastante de lá. Daí eu perguntei por quanto tempo que ela morou em Portugal. Ela morou lá por 6 anos e ela morou em Porto, lá que é uma cidade de Portugal, lá no litoral tem muitas praias. Eu perguntei como que é lá, daí ela falou que era muito diferente. É um país muito menor e muito mais seguro. Ela falou que sempre andava sozinha e, tipo, tinha muito mais segurança do que aqui no Brasil. Eu perguntei também se ela tinha saudade de Portugal. Ela disse que tinha muita, principalmente da família dela, porque uma parte da família, por parte de pai, mora lá. Daí, o lugar que ela mais gostava lá era a praia, e a praia era muito gelada lá, tipo, não dava nem pra entrar, algumas pessoas nem conseguiam, porque era, tipo, muito gelada mesmo. Mas ela falava que entrava sempre, mesmo gelada, e também adorava a casa de campo dela lá e a casa da família dela na praia. Daí ela também falou que a mudança dela, tipo, de Portugal para vir para o Brasil foi muito difícil, porque era um país que, por mais. Calma. Porque era um país que ela já tinha pegado sotaque, tipo, muitas pessoas aqui não entendiam, entendeu? Tipo, principalmente eu. Era muito difícil quando a gente, tipo, meio conversava no começo, porque ela tinha muito sotaque e, tipo, eu não entendia também, que ela falava muitas coisas. E também a cultura era muito diferente daqui e lá. E ela também ficou muito longe da metade da família dela, foi bem difícil para ela. A escola também, uma escola nova, com diferentes amigos, e também, tipo, ela falava diferente, né? E daí ela fala que também geralmente vai para Portugal uma vez por ano, e faz uns 4 anos que ela não vai para lá. E ela falou que próximo ano ela vai para Portugal e passar os 15 anos dela lá. E ela morava lá em Portugal com a mãe e o pai dela. E é isso. E a entrevista foi feita de que jeito? Tu mandaste as perguntas todas e ela respondeu tudo ou vocês foram conversando? Primeiro, tipo, a gente conversa todo dia, né? Ela mora lá em São Paulo agora, tipo, toda a minha família mora em São Paulo. E daí a gente sempre conversa todo dia. Daí a gente tava conversando por ligação, daí eu fui mandando as perguntas e ela foi respondendo e contando, assim. Tinha muita coisa que tu não sabias? Não muita, tipo, eu não sabia da escola, que era francesa, e acho que era só isso. Uhum. Essa quarta-feira, que eles voltam mais cedo, quando a gente pensa, bem que na nossa escola também podia, mas mais cedo para eles significa que eles vão de manhã, 8 horas, e saem às 3, em vez de sair às É 5, isso. Porque o período é integral, né? Todo dia. integral. Em todas as escolas da França, o período é integral. Então é por isso, tá? E, Júlia, o que tu ias mostrar? Alguma foto dela? Era só uma foto dela que tinha e duas fotos lá de Porto, da cidade. Então, quem sabe tu mostra agora, ó. Agora tu já não precisa aparecer, mostra só a Tá. foto. Como é o nome dela, também acho que faltou dizer o nome dela, né? Eu falei no começo, é Mariana. Mariana.
Aqui estão vendo a apresentação? Aham. Essa foto dela é quando ela veio para o Brasil, então. Que agora ela já tem 15 anos, 14. Aham, essa Ou ela tá foto com essa é quando carinha. ela morava lá. Ah, tá. E essas são da cidade. Uhum. Vocês já ouviram falar do Porto de Portugal, né? Da cidade de Porto. Também chamada de O Porto. Tudo junto, assim. O-P-O-R. Mas é Porto por causa que tem um porto ou é porque é Porto de Portugal? Não, é Porto porque tem um porto. E é nessa cidade que são engarrafados muitos vinhos muito famosos, tipo o vinho do Porto. Você já deve ter ouvido falar. Cidade bem linda. Não é que ele é feito ali, ele é engarrafado ali. Muito bonitas as fotos, Júlia. Brenda Plentes, podes avaliar, por favor? Eu achei muito legal e uma história muito interessante. Eu achei que foi bem apresentado. Ficou bem claro até. Sabe qual é a pergunta que eu faria, que tu não fizeste ainda? Mas talvez tu não tenhas feito porque tu sabes, é por que eles acabaram vindo para o Brasil? Isso eu não sei também. Tipo, eu acho que, tipo, a mãe dela, né, ela morava aqui no Brasil, né, em São Paulo, onde ela nasceu. Daí, eu não sei se ela conheceu o pai dela. Eu acho que ela conheceu o pai dela lá em Portugal, porque agora eles são separados, assim, sabe? Mas o pai dela agora mora no Hum, Brasil, eles se veem assim. E a família dela, por parte de pai, tá toda em Portugal. Tipo, avó, primos, essas coisas. por isso que ela tem que ir de vez em quando mesmo. Aham. Só que agora não pode. Bom, ela até pode, porque como ela tem o passaporte de lá, Mas ela disse que vai mesmo, próximo ano, no meio, mesmo assim. com a quarentena, ela poderia ir. Tá. Mais alguém para avaliar o trabalho da Júlia? Tá. Mais alguém vai querer apresentar agora? Prof, posso apresentar Então, no final da aula? hoje ainda? É. Mas porque tu vai conseguir um telefone, uma coisa assim? Não, é porque eu tô passando pro meu celular porque tá difícil de ler assim no caderno. Porque eu escrevi rápido, né? Entendi. Tá. Mais alguém que pegou a coragem? Não? Então, peguem o Conde, o livro. No capítulo anterior, aquele abade, né, que a gente não conhecia, não é o abade Faria, um abade, uma pessoa vestida de padre lá, chega na casa do Caderrucci, se fazendo de padre, e contando uma história. Laura, o capítulo todo termina na página 58, Os Males de Caderrucci, da 54 a 58. Ele chega lá contando uma história que conheceu o Dantes na prisão. Quem é que lembra desse capítulo? Quer contar um pouquinho? Eu lembro que, se não me engano, agora eu não lembro quem era direito, se era o Edmund ou era o Jacob. Mas Era o eles estavam armando pro Carderroce e ele até suspeitou, porque ele ia dar presentes pros amigos. Os amigos eram bem os do mal. Aham. O Caderroso fica, ué, ele não sabia? E aí o padre, o abade, vai contando a história de um jeito que o Caderroso até acredita que ele vai ter uns diamantes para dar para todos os que tinham sido tão amigos dele, que eram quem, que vocês lembram? Era o Carderroce, era o primo da Mercedes, Ótimo. Que é tinha o um Fernando cara. Mondego. O Fernando Mondego tinha um outro cara também que eu esqueci. Era o cara do barco lá, que eu esqueci o nome. Isso, quem é que lembra o nome dele? Que ele tinha inveja do Edmund, só que eu não lembro o nome dele. Muito bem, o Danglars. O Danglars, isso. Mas o Villefort não, né? O Villefort não.
Ou O também? Villefort ele não fala aqui. E a Mercedes, né? E o pai seria um diamante também que ele teria mandado para o pai, mas que agora o pai já faleceu, então ele vai dividir entre os outros. O Caderus fica tão animado de ganhar aquele diamante que o que ele começa a fazer? Vitor? Vitor? Oi, o que foi? O que ele faz nesse capítulo? Esse capítulo eu só li até metade, não vi todo. Pois é, tem que ler. Deixa eu só ver de novo, porque eu vi que a Mariana chegou, né? A Mariana chegou, deu oi, falou sim. Mari, estás aí? Estás aqui? Mariana? Mariana, tu tá aqui na sala de aula? Entrou, disse o seguinte, oi e sim. Mas não sei o que era aquele sim ali. Tá. Então ouçam, quem leu, ouçam porque eu vou falar desse capítulo aí. Quem não leu, vai ler depois da aula. Tá? O Caderrucci, interessado em ganhar o seu próprio diamante e o diamante dos outros, ele começa a contar a história para esse abade, a história que ele diz que é a verdadeira, né? De uma maneira que o abade considere que aqueles outros não são amigos do Dantes. Então, eles não merecem aqueles diamantes. Porque aí ele pensa que ele vai sair ganhando. E ele vai contando, então, as traições que os outros fizeram. E o abade, que na verdade é o Dantes, né? Disse assim: o Caderrucci conta, né? O velho morreu de fome, conta do pai do Dantes, um silêncio quebrado apenas pela respiração ruidosa da mulher parou entre os três, que é a frase que a gente usou hoje na aula de gramática. Finalmente, Caderrucci rompeu. O velho senhor Dantes tinha somente 3 amigos: Mercedes, o senhor Morrel, que era o dono dos barcos, e eu. Fernando e Danglars eram falsos amigos, por isso penso que não merecem participar dessa divisão. Foram eles que traíram Edmond, causando a sua prisão. É mesmo? O abade fez sinal de que estava muito interessado no que o outro dizia. Aí o Caderrucci continua. Danglars queria o posto de capitão do navio Faraó, que era de Edmond, e Fernand queria sua noiva. Aí ouçam essa frase, entre aspas. Faria, você conhecia bem os homens, pensou o abade. E em seguida perguntou, se sabia de tudo isso, por que o senhor não testemunhou em favor de Edmond quando ele foi para a prisão? Ora, senhor, ele era acusado de cumplicidade com Napoleão. Se eu o defendesse, eu ficaria preso também. Afinal, fui punido por isso. Danglars e Fernand estão ricos e felizes em Paris, enquanto eu estou aqui, vivendo miseravelmente com uma mulher doente. Ricos e felizes? Conte-me mais, meu caro Caderrucci. O que essa pessoa, esse cara que está fantasiado de abade, quis dizer com faria, o abade faria? Você conhecia bem os homens. O que ele quis dizer quando ele pensou isso? O que significou esse pensamento dele? Pontinho para quem acertar primeiro. Foi naquela vez na prisão que o Abade Faria falou a característica de cada um e por que eles faziam o negócio, né? Muito bem, Iago. Perfeito. Exatamente. O Faria, sem ter participado da história, só ouvindo o relato do Edmond, conseguiu juntar os pontos e entender a característica de cada um e saber por que cada um traiu ele. É isso mesmo. E agora, quando ele vai lá e ouve de fato a história que aconteceu, ele pensa, olha, o Faria conhecia bem os homens em geral, a espécie, né, humana.
tá? Tiago, já vou te marcar esse pontinho aí, porque... Tiago não, Iago, desculpa. Iago, extra. Gostei. Tá? Foi isso que essa frase quis dizer. Isso é uma frase de prova, viu, pessoal? Muito comum. E por quê? Por quê que o Caderussi saiu contando tanta história assim? O que destravou a língua dele? Quando ele falou que ia dar diamantes e recompensas. Não, recompensas não, ele ia dar um dinheiro pros amigos. E aí? E daí ele se interessou porque ele queria todo o dinheiro pra ele, já que ele tava meio mal da vida aí. Meio bem, né? Tá? Então, o capítulo, Vitor, o capítulo da página 54 a 58 considera-se que está lido. Então, quem não tinha lido, vai ler para poder continuar a história, tá? E agora, a página 59. Raika, pode ler para nós? Oi, sim, peraí. Eu pensei que meu Tá. livro é diferente. Como é que é o nome do capítulo? O que aconteceu enquanto Dantes esteve na prisão? Então, agora, vejam, nós vamos, tipo, voltar no tempo, tá? O Abade vai ouvir uma história do Caderussi contando de uma coisa já passada, contando a versão dos fatos do Caderussi, tá? Raika. Página 44, né? 59. Ah, tá. Não sei no teu livro, mas acho que é na 59. O O que outro é 49. aconteceu? É? Tá. Calma, quê? Que página é? O título é O que aconteceu enquanto Dantes esteve na prisão. Em alguns livros a página é 59, em outros 44. Não, no outro é 49. 49. Mas não tá o mesmo título. Que título tem aí, Raika? Na 49, o tesouro da espada. Dos espadas. Então, acho que é depois. Tenta ir na Vai indo 50. mais. É na 59. Pode ir na tua 59 que Tá. vai estar certo. Vai. O que aconteceu enquanto Dantes esteve na prisão? O abade, agora muito interessado, acomodou-se na cadeira e bebeu mais um gole de vinho. Conte-me tudo o que sabe, senhor Caderousse. Juro que seu tempo não será perdido. Depois de servir-se também de um copo de vinho, Caderousse começou seu relato. Quando Edmund foi preso, o único a fazer todos os esforços para tirá-lo da prisão foi o Sr. Morrel. Napoleão havia saído da ilha de Elba e retornado ao poder. Posso ler até aqui só? Até aqui. Tá. João Vitor. O senhor Morrel, esse que o João Vitor vai ler, era o dono dos barcos. Era aquele senhor amigo dele que chamou ele para ser o comandante do navio. Tá? Foi o único que tentou de tudo para fazer o Dante sair da prisão. João Vitor? Onde tá. O senhor Morrel, tá ali na terceira, quarta. O senhor Morrel escreveu cartas e mais cartas. Não, espera. Denunciando a injustiça que estavam fazendo com o pobre rapaz. Ah, tá. Encontrei.
O senhor Morel escreveu cartas e mais cartas, denunciando a injustiça que estão fazendo com o pobre rapaz. Jamais recebeu qualquer resposta, afinal, o efêmero governo do imperador terminou e Luís XVIII retomou o poder. Morrel foi apontado como seguidor de Napoleão, e, com isso, o novo governo começou uma implacável perseguição contra ele. A cada ano, o senhor Morrel perdia um navio, tomado sob os mais absurdos protestos, impostos atrasados, denúncias de contrabando, enfim, quando um governo quer desgraçar o infeliz, tem todos os poderes para isso. Atualmente só lhe resta o velho faraó, com que tenta sobreviver. O senhor Morrel tem uma filha que está prestes a se casar e um filho no exército. Acho que só por eles não deu fim à vida. Até aí tá bom. Pedro? 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 Por que tu tá chegando só agora, Pedro? Faltam só 15 minutos de aula. É porque só deu pra entrar agora na aula, professor, é porque eu acordei tarde hoje. Que pena. Tem que cuidar, hein? Porque tu acabaste perdendo uma aula inteira e mais 30 minutos. Tá? E Mariana, eu tô vendo que tu voltaste para a sala, mas eu não consegui te ouvir, nem te ver hoje ainda, e nem que tu me responda nenhuma das coisas que eu te pedi. Tá aí agora? Não entendi direito o que aconteceu com ele na prisão. Com ele quem? O Napoleão ou o Dantes? Bom, aqui, na verdade, não está falando do Dantes, está falando de quem? Esse parágrafo inteiro que o João leu para nós está contando sobre quem? O senhor Morrel. O senhor Morrel. Então, vejam, o senhor Morrel tentou ajudar o Dantes, e quando ele ajuda o Dantes, que tinha sido preso por conspiração, como se ele fosse do lado do Napoleão, que era o imperador que tinha sido deposto, ou seja, ele era contra o governo da época, na hora ali que estava, o Morrel acaba ficando também, tá aqui, ó, Morrel foi apontado como seguidor de Napoleão, ou seja, ele era contra o governo na hora. Então, quando ele é apontado como seguidor de Napoleão, começa uma implacável perseguição contra ele. E aí o que eles fazem? Eles vão cobrando impostos, vão fazendo de tudo para que ele perca os seus navios. Não é perca de não sei onde está, é perca de não tenho mais. Tá? Os navios eram tomados sob os mais absurdos pretextos, impostos atrasados, denúncia de contrabando, enfim, quando um governo quer desgraçar o infeliz, ele tem todos os poderes para isso. Tá? Então, eles inventavam um imposto atrasado, eles inventavam que tinha sido denunciado um contrabando, iam lá e tiravam aquele navio, tiravam outro, tiravam outro. Tá? Se o homem vive de ter navios e de fazer comércio com os navios nessa época, é claro que ele vai empobrecer e vai para a ruína. Vejam, só restou o velho navio Faraó, que agora já era velho, né? Na época lá do Dantes não era. Tá? E aí aqui tem um eufemismo, a gente vai falar dessa figura de linguagem. O senhor Morrel tem uma filha que está prestes a se casar e um filho no exército. Acho que só por eles não deu fim à vida. De que está falando aqui? Do Morrel, que só pelos filhos ele não se matou, né? Porque a única Isso. coisa que ele tem é o faraó que tá velho já também. Isso. Tá? Então, depois de ter tido um império, né, dos navios, que ele podia dar emprego para tanta gente e viver muito bem, ele agora foi perdendo tudo por uma questão política, né? E quase seria o caso dele tentar o suicídio. Só não tentou por causa dos filhos. Tá? Mariana, entendeu?
Mari? A Manuela não chegou, né? E nem o Bruno. Mari, entendeu agora? Continua, faz favor, Arthur. O Abade escutava tudo que o outro lhe dizia com muita atenção. Ele continuou. Cadê Rússia? Vai continuar. Eita, peraí, prof. Eu fechei o livro sem querer. Bem, a última linha do 59. Ah, 59. O Abade? Para Danglars. Ah, tá. Para Danglars, ao contrário, tudo vai bem. O senhor Morrel nunca soube o que foi ele. Ah, não. Nunca soube que foi ele quem escreveu a carta denunciando Edmond e por isso deu-lhe o comando do faraó. Numa viagem à Espanha que leva uma valiosa carga, conheceu a bordo o filho de um banqueiro amigo de Morrel. Quando as tropas francesas colocaram o rei Fernando VII no trono da Espanha, Danglars, associado ao banqueiro, de quem ficar amigo, fez fortuna, vendo a mercadoria que trazia por um preço 10 vezes maior do que o real. Com uma fortuna mais ou menos sólida, casou-se com a filha do banqueiro, transformando-se em um fidalgo rico e respeitado. Depois que sua mulher morreu, ele voltou para a França e casou-se novamente em Paris, com a filha de um ministro do rei. Agora ele é chamado Barão de Danglars e é um dos banqueiros mais ricos da capital. Ou seja, qual era o grande interesse do Danglars aqui? É dinheiro. Dinheiro, tá? E ele conseguiu. Foi fazendo dinheiro, juntando. Quais foram os jeitos dele de enriquecer? Com o casamento, primeiro ele se tornou amigo do banqueiro, aí ele vendeu umas mercadorias, aí ele casou com a filha do banqueiro, aí depois ele ficou bem respeitado com dinheiro, aí a esposa dele morreu e ele foi para Paris e casou com uma filha de um ministro lá. Poxa, tá boa a tua memória, né? E ele vendia as coisas por um preço exorbitante, né? 10 vezes mais. Tá, então ele foi se tornando... Posso ler, prof? Pode, Gabriel. Tá, calma aí. Filho de um ministro do rei. Agora é chamado de Barão de Danglars. Tá. E Ferdinand de Mondego, respondeu o abade, quase num sussurro. Ferdinand de Mondego, pescador espanhol de Marsella, também encontrou suas oportunidades. Quando teve o início o reinado dos 100 dias de Napoleão, ele foi obrigado a entrar para o exército. Um general simpatizou com ele e durante a batalha de Waterloo, ambos se refugiaram na Inglaterra, abandonando a luta. Com o retorno de Luís XVIII, os dois foram recompensados por terem abandonado seu chefe. Ferdinand, no posto de tenente, foi para a Espanha e reencontrou Danglars, em Madrid. Terminada a guerra, foi nomeado por interferência de Danglars, conselheiro de um príncipe grego que lutava contra os turcos. Tambelin Pachá, o príncipe, foi assassinado e Ferdinand voltou muito rico para a França, como general. Agora o pequeno pescador espanhol se chama General Ferdinand Mondego, conde de Morcerf. Lembram para vocês, lembram que eu falei para vocês lá no começo de fazer uma galeria de personagens, porque alguns personagens iam mudar de nome? Lembram disso? Acabou de acontecer aqui. Quem é que ganhou um título novo? O Ferdinand e o Danglars. Isso. O Fernando de Mondego ganhou um título que é Conde de... O Ferdinand é Conde Barão... Não, o Ferdinand é Conde de Morcerf, que ele virou general. Isso, tá? Então, quando agora falarem do Morcerf, estão falando do Fernando de Mondego, que era o primo da Mercedes, tá? Então, tanto faz se chamar de Fernando Mondego ou Conde de Morcerf, estamos falando do Mondego. E o Danglars virou um barão, mas ele
continua com o mesmo nome, Barão de Danglars, que é um banqueiro, tá? Então, também o Mondego, vejam, às vezes a coisa errada que a pessoa faz, como aconteceu aqui, ele fugiu do regimento onde ele ia batalhar, o que seria considerado um crime, tá? Só que ele fugiu bem na hora que o Napoleão perdeu a guerra. Então, ele virou um herói do outro lado. E nisso ele subiu na vida, tá? Quem ficou em dúvida sobre esse capítulo, pode reler, tá? Vou mandar umas perguntas sobre ele e sobre o anterior, tá? E daí, na próxima aula, nós vamos para a joia de Caderus. Deixa eu ver que horas são. E agora eu acho que a Naomi vai falar ainda, Naomi? Se bem que mas nós só temos 6 minutos, dá tempo, né? Pode falar. Acho que dá. Tá, vou só abrir aqui. Tá, eu vou falar sobre meu avô, né? Vou por parte de pai, que é o pai do meu pai. E como ele fez muitos cursos, eu não coloquei, tipo, a data de cada um, sabe? Tipo, a data de que cada um se formou, até porque ele não lembra, né? Não tem problema. Mas, é assim, em 1977 ele entrou na Caixa, né? Que ele trabalha na Caixa, que nem meu pai e tal. Em 1986 ele se tornou presidente da Associação dos Empregados da Caixa no Rio Grande do Sul. Em 1990, candidato a vereador da cidade de Porto Alegre. Formado em administração, graduado em administração de empresas, pós-graduação em mediação e arbitragem de conflitos, formação de instrutor gerencial da Caixa, construtor interno formado pela Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais, formação em Master, né, que é um nível, em Neurolinguística, sommelier internacional formado pela ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, não sei como é que fala. Tipo, ele tem um hobby, né, que ele viaja pelo mundo, tipo, provando vinho, sabe? Porque ele tem essa curiosidade de saber, tipo, de onde que o vinho é, como ele é produzido e tal, de onde, né, por quem, então, ele viaja por aí, e os lugares que ele já foi, tipo, pelo vinho, sabe? Aí ele foi pro Chile, Portugal, Itália, Argentina, Uruguai e França, mas na França ele ficou só em Paris, daí ele não comprou, quando ele chegou no Brasil ele encomendou. Ele deu aula de programação de computadores, deu curso de programa de qualidade, preparação de aposentadoria e gestão de pessoas dentro da Caixa para os gerentes. Coordenou assembleias com mais de 2.000 pessoas. É isso. Eu tive que fazer bem resumido, né? Então, ficou assim. E muita coisa tu já sabias, Naomi? Não, tinha bastante coisa que eu realmente não sabia, tipo, todas essas formações dele e tal, que eu não sabia que ele já tinha dado aula em assembleias e tal, então. Uhum. Sim, dá para ver que é uma pessoa muito versátil, assim, né? Porque em várias áreas de interesse dele. Sim, né? e tipo, a maior parte do tempo ele tá, tipo, estudando, sabe? E Que idade toda ele hora tem você agora? chega lá e ele tá estudando alguma coisa. Uhum. Que idade ele tem, Naomi? Ele tem 67, eu acho. E tu chegaste a dizer o nome dele? Ah, não, o nome dele é Antônio Carlos Pontes. Eu tenho percebido em muitas entrevistas que vocês não dizem o nome da pessoa, vocês dizem meu avô, minha prima, Andressa, né, que mandou da enfermeira, e também faltou dizer o nome Eu falei, da... Manuel Antônio de o Francesco. teu começava com o nome. Não, também. Mas em muitos outros a pessoa esquece, então não se esqueçam de dizer o nome, tá? Achei a pessoa muito versátil mesmo, que dá conta de vários conhecimentos. Quem pode avaliar? Brenda. Eu gostei, eu achei bem interessante. Eu até me surpreendi que o cara fez umas 30 mil coisas. Eu fiquei meio assustada até, tipo, eu achei o cara, meu Deus do céu, prodígio, né? Uhum. Tá. Brenda, o que falaste que tu falou do nome da pessoa? Já apresentou o teu? Falta apresentar, né?
Eu já apresentei o meu. Quem era o teu? Eu fiz do meu avô. Eu falei o Ah, nome dele. tá aqui. Ela foi a primeira a apresentar, eu acho, prof. Falou o nome também. Foi naquele dia do Mobile, que a Sim, gente estava sim. apresentando os Mobiles e ela apresentou o... Eu me lembrei, é só não me lembrava do nome. Falando nisso, você recebeu o meu mobile? Eu não me lembro, Decor, mas os que eu recebi, eu tô mandando dizer pra pessoa, né? Na hora que eu recebo, eu já mando. Mas eu acho que os últimos que me mandaram, eu ainda não mandei a resposta. Eu apresentei na aula o Mobile. Tá. Deixa eu ver o nosso horário. mandei. Já vai terminar. Então, quem não apresentou a entrevista, não se esqueça de ficar com ela na mão, porque eu posso chamar assim na hora, na semana que vem. Durante essa semana, eu vou mandar as perguntas sobre o Conde de Monte Cristo, e vocês vão me mandar de volta as respostas. Tá bom? Tá. Beijinhos para todos. Tchau. Fiquem bem. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau. Tchau.